Então agora vamos falar um pouquinho sobre as neoplasias malignas, tá? Sobre as características. Então, primeiro, características bioquímicas das neoplasias malignas. Olha só que interessante isso. As neoplasias malignas, elas tendem a expressar enzimas semelhantes às embrionárias. O que isso quer dizer, professor? Pense no seguinte, um feto, um óvulo, ele leva 9 meses para crescer de uma única célula até um bebê de 3, 4 quilos, né? Então, as enzimas de um feto, de um bebê, ou até mesmo de um bebê que já nasceu, elas têm uma atividade enzimática muito, muito alta. De captação e transformação de glicose e aminoácidos, enfim. Por quê? Porque esse indivíduo ele tem uma taxa de crescimento muito rápido. Então, as enzimas precisam trabalhar a todo vapor muito rápido. Com o tempo, as enzimas de um adulto, por exemplo, elas trabalham numa taxa de metabolismo bem mais baixo. Um neoplasma, as enzimas do neoplasma, elas trabalham quase na mesma velocidade que uma enzima embrionária. Por isso que o neoplasma o maligno, ele consegue crescer tão rápido em tão pouco tempo. O que ele faz? Ele capta a glicose e faz a glicólise para produzir ATP de maneira muito acelerada. E ele capta muita glicose e também muita proteína, muito aminoácido, porque ele precisa de matéria-prima, precisa de energia, precisa de aminoácido para quê? Para ele crescer, para fazer mais células. Tá? Então, essa característica de glicólise acelerada e alta captação de aminoácidos é muito importante. Quem vai trabalhar com a parte de nutrição parenteral ou quem já teve contato com algum paciente oncológico sabe que uma das características de um paciente oncológico é o quê? É a restrição de produtos com muito carboidrato e de carne vermelha. Por quê? O carboidrato fornece muita glicose. E a carne vermelha fornece aminoácido muito. Então, se tu está fornecendo alimentação glicose e aminoácido, está dando tijolo e cimento pro neoplasma crescer. Porque o que? A força de trabalho que são as enzimas, ele tem. E elas estão trabalhando a todo vapor. Então, se tu botar muita glicose para dentro e muito aminoácido, muita carne vermelha, esse neoplasma vai explodir. Então, pacientes neoplásicos muitas vezes têm esse tipo de restrição de alimentos na dieta, né? Eles não podem comer muito carboidrato, muitos farináceos, açúcar e nem muita carne vermelha. Isso tem que ser altamente controlado, tá? Outra característica das neoplasias malignas, é bem importante isso aqui, adesividade e motilidade. Tá? As células cancerosas elas podem se deslocar com facilidade do neoplasma, né, do tumor, e se infiltrar em tecidos adjacentes. Por que elas fazem isso? Devido à redução e alteração das proteínas juncionais. Vamos ver o que são essas proteínas juncionais. Eu botei aqui uma foto que normalmente as células elas estão assentadas numa membrana basal e elas estão aderidas entre si por proteínas. Eu aqui botei exemplo de caderinas, tá? Isso são células normais, fisiológicas. Uma proteína neoplásica maligna, uma célula neoplásica maligna, ela tem alteração nessas proteínas, tá? Então elas começam a não se grudar mais umas células nas outras. E muitas vezes elas não se grudam nem muito na membrana basal. Então isso facilita com que essa célula ela consiga se desprender mais facilmente do tumor. Por isso que elas podem se deslocar facilmente e se infiltrar em tecidos adjacentes, devido a uma redução e alteração nas proteínas juncionais. Elas não estão mais ligadas a ninguém, não estão mais presas muitas vezes nem à membrana basal e nem às células vizinhas, então elas conseguem se deslocar e ir para outros sítios, tá? Então isso é uma característica importante, a redução de proteínas juncionais, porque isso facilita as metástases, tá? Outro fator, multiplicação e diferenciação celulares. Já bati muitas vezes nessa tecla de diferenciação. Então, de novo vou repetir, tumores malignos são menos diferenciados, as células elas perdem característica do tecido fisiológico, elas viram aberrantes, ficam anaplásicas, tá? Isso é importante. E o ritmo de crescimento de um tumor maligno é bem mais rápido
que de um tumor benigno. Um desses fatores é porque a taxa de metabolismo, as enzimas trabalham de maneira muito mais rápida, mais eficiente. Tá? Então, multiplicação e diferenciação. O tumor maligno cresce muito rápido e, como ele cresce muito rápido, as células são menos diferenciadas, porque elas se proliferam, como dizia um professor meu, como Deus fez a batata, de qualquer jeito. Tá? Então, isso é importante. Outro fator da neoplasia maligna, angiogênese. Olha só, o tumor, ele é um ser, vou botar um ser entre aspas, muito inteligente. Por quê? Porque as células tumorais e também o estroma do tumor, o que acontece? Eles começam a produzir fatores angiogênicos. O que é a angiogênese mesmo? É a criação de novos vasos sanguíneos. Então, as células tumorais, elas liberam fatores angiogênicos, botei aqui exemplo, 2 deles, né? Fator de crescimento do endotélio vascular e fator de crescimento de fibroblastos. Para quê? Para produzir novos vasos sanguíneos. Por que um tumor precisa de novos vasos sanguíneos? Olha só, tu tem um tumorzinho pequenininho crescendo. Se esse tumor ele fica um pouco maior, ele libera fatores angiogênicos para os vasos vizinhos, adjacentes, para formar novos vasos. Tá? Por quê? Porque essas células tumorais, elas são células do nosso organismo. Elas precisam de oxigênio e precisam de nutrientes. Então, esses novos vasos formados, eles fazem o quê? Eles nutrem e eles oxigenam o tumor, eles oxigenam o neoplasma. Então, um tumor maligno, benigno e maligno, mas mais o maligno, eles são altamente irrigados, altamente vascularizados. E outra coisa interessante é que o tumor maligno, ele, através desses vasos neoformados, ele libera células que vão cair na corrente sanguínea para fazer as metástases, que nós vamos discutir mais adiante, tá? Então, por isso que ele faz a angiogênese, tá? Para se nutrir e para também liberar metástases e se oxigenar. Então, o tumor maligno ele é altamente vascularizado. Então, eu coloquei aqui uma tabela, um quadro que eu retirei do livro do Robbins, que são as características benignas e malignas, tá? Então, a taxa de crescimento do maligno é alto, do benigno é baixo. Figuras de mitose. Mitose é quando tu olha no microscópio e tu vê a célula se dividindo, tá? Ela tem uma característica do núcleo que tu diz, essa célula está entrando em mitose. Então, na neoplasia, ela é maligna. Aliás, a neoplasia maligna, ela é frequente. Tu conta as figuras de mitose por campo. Então, tu pega e tu diz, essa lâmina tinha 5 figuras de mitose por campo. Essa outra tinha 30 figuras de mitose por campo. Então, quer dizer que aqui tinha 30, o tumor tem um crescimento muito maior. Grau de diferenciação. Células benignas, bem diferenciadas. Células malignas é muito variável. Se um tumor for altamente maligno, quer dizer que as células são pouco diferenciadas, ou seja, são anaplásicas. Atipias celulares. Nos benignos é raro e nos malignos é frequente, então as células são completamente atípicas, aberrantes. Degeneração e necrose. Nas neoplasias benignas elas são ausentes e nas malignas elas são presentes. Por que acontece uma necrose? É muito comum, principalmente no neoplasma muito grande, no centro dele existir uma necrose. Por quê? Porque às vezes esse neoplasma ele cresce numa taxa tão alta que o organismo não vence a taxa de angiogênese, não acompanha o crescimento do tumor. Então, às vezes, o neoplasma ele fica com áreas sem irrigação. E daí essas células elas entram em hipóxia e acabam morrendo, e daí elas entram em necrose. Tá? Como o tumor benigno ele cresce devagarinho,
a angiogênese consegue acompanhar o tumor e ela consegue vascularizar ele como um todo. Como o maligno cresce muito rápido, a angiogênese não acompanha o crescimento do tumor, então ficam áreas com hipóxia e essas células morrem e daí dá a necrose. Por isso que a necrose muitas vezes ela é presente nas neoplasias malignas. Tipo de crescimento das benignas é expansivo, da maligna é infiltrativo. A cápsula fibrosa ao redor do tumor ela é presente, delimita bem as bordas da lesão, já pegando o próximo item aqui, e a maligna, a cápsula, ela é ausente e os limites são completamente imprecisos. Se um cirurgião for remover cirurgicamente um tumor maligno, ele precisa tirar com ampla margem de segurança de tecido saudável. Tá? Efeitos locais. Dos benignos às vezes não acontece, salvo exceções de alguns tumores, e os malignos normalmente, provavelmente já desde que o tumor é pequeno, vai ter problema, vai ter efeitos locais, efeitos sistêmicos que vão acabar levando o paciente a óbito. Recidiva, tumor benigno, não tem. O maligno tem. Então, muitas vezes tu diz, fulano retirou um nódulo no seio, era maligno, e ele agora vai ter que, até 5 anos, ela vai ter que fazer exame para acompanhar para ver se o tumor não volta. O tumor não volta quer dizer que o tumor não recidiva. Então, se um tumor ele volta, quer dizer que ele recidivou. Essa é a palavra correta a se falar. Fulano teve um tumor, daqui uns 2, 3 anos ele apresenta o tumor de novo. Então tumor recidivou. E metástases não existem no tumor benigno e no maligno existe com uma certa frequência. Tá? Então, as propagações das neoplasias. Os tumores benignos, eles são bem delimitados, não invasivos, como a gente já ouviu falar, e os malignos, eles se disseminam e se propagam através de metástases. O que são as metástases? É a formação de uma nova lesão tumoral a partir da primeira, mas sem continuidade entre as duas. Então, aqui nós temos um fígado cravejado de tumores, né? Então, isso aqui são várias metástases, não sabemos qual que é o tumor primário, provavelmente seja um dos maiores, e houve várias metástases. A metástase ela pode ocorrer no próprio órgão ou em qualquer órgão à distância. Tá? Sabe-se que tem alguns tumores que têm predisposição para metastatizar em tecidos. Por exemplo, o melanoma, ele tem predisposição a metastatizar no sistema nervoso central. O câncer de mama tem tendência a metastatizar no sistema nervoso central, nos pulmões, tá? Mas isso não tem uma regra e não se sabe o porquê que acontece. Mas os oncologistas eles já têm mais ou menos isso pré-definido. A paciente tem tumor de mama. Vamos fazer então um raio-x pulmonar para ver se já não tem uma metástase no pulmão. Isso por causa da casuística que se observa alta correlação. Tumor de mama com metástase no pulmão, melanoma com metástase no sistema nervoso. Tá? Então, mas o porquê que isso acontece ainda não se sabe. Tá? Então, isso são as famosas metástases.